A paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para nós podermos desvendar dos seus mistérios. Pois bem, nós estamos terminando a paixão e a ressurreição e agora nós vamos ver a decisão final de Pilatos. E qual foi a decisão de Pilatos? Ele se decide pela crucificação. A multidão foi manipulada pelos sacerdotes, pelos anciãos, ela se deixa levar por eles. E aí a pergunta é: o que fazer com Jesus? Amados, cada um de nós deve ter uma resposta pessoal, íntima a essa pergunta. Qual é a nossa resposta em o que fazer com Jesus? Nossa resposta, meu querido, determina o nosso futuro. Os gritos da multidão foram de crucificação, uma prova de rejeição deliberada. Deliberadamente eles quiseram crucificar Jesus. A maioria das pessoas rejeita Jesus não por falta de prova de que ele é o Messias, porque até Pilatos percebeu isso. Mas então por que rejeitaram? Eles rejeitam, meu amado, porque não desejam se submeter ao senhorio do Senhor. Pilatos, da mesma forma, quis tirar de sobre si a sua culpa. E o que ele faz? Ele lava as mãos. Não, o sangue desse homem não está sobre mim. O sangue desse homem está sobre vocês. E aqui eu lavo as minhas mãos. Isso é um gesto simbólico judaico. Ele é um símbolo judeu de declaração de inocência. Só que ele declara que ele é inocente, mas ele condena. Então ele não é inocente também. Se Jesus era inocente e ele não deveria se envolver e não queria se envolver, ele deveria ter libertado. Mas ele não tinha coragem para isso. Ele não tinha moral, autoridade moral para isso. A omissão dele foi também uma escolha errada. E sobre ele pesará essa escolha, porque ele poderia ter escolhido diferente. Entretanto, estava escrito de forma diferente. Estava escrito que Jesus deveria morrer. E isto pelas Escrituras. A multidão, ela assume a responsabilidade pela condenação. Quando ela aceita que o sangue de Jesus caia sobre eles, né, e seus filhos. Quem aceitou isso, na verdade, não foi a multidão que, quando Jesus chegou em Jerusalém, recebeu com ave, nós te louvamos, ó filho de Davi. Não foi essa multidão. Foram aqueles líderes judaicos, as autoridades romanas, foram aquele grupo de pessoas que se deixava levar pelo que as autoridades falavam. O sangue sobre eles é o sangue como julgamento. E este sangue como julgamento, ele se torna o sangue de redenção. O sangue condena quem rejeita, mas salva quem aceita. Jesus, antes de ser crucificado, tinha que passar por um ritual de punição. Pela lei romana, antes de se fazer a crucificação, o condenado, ele era açoitado. E Jesus foi açoitado antes da crucificação.
E isso vem de encontro com o que Isaías prevê lá no verso 5 do capítulo 53, que diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e ele foi entregue, o seu sangue foi derramado pelos nossos pecados. Os soldados transformam isso num show. Eles pegam Jesus, eles colocam Jesus como se fosse uma caricatura, um brinquedinho de rei. Eles colocam um manto escarlate. Escarlate é a cor de reis. Eles colocam um manto escarlate sobre Jesus. Eles colocam uma coroa sobre Jesus, só que era uma coroa de espinho. Eles lhe dão um cetro simbólico, um pedaço de pau, como se fosse um cetro de realeza. Escárnio, eles se ajoelham, zombando, tirando sarro de Jesus. Eles estão, em verdade, ridicularizando Jesus. Eles gospem em Jesus, eles açoitam Jesus. E olha que cuspir não era só o cuspir. Cuspir, naquela época, naquela cultura, era o maior ato de humilhação, desprezo e rejeição que poderia ser feito para alguém. Então, cuspir era feito para criminosos, era feito para escravos, era feito para inimigos, pessoas que eram indignas. E eles cuspiram em Jesus. Isto era uma afronta, talvez até maior do que o próprio açoite. Entretanto, veja que existe uma progressão de todas essas afrontas, de toda essa violência que eles estavam fazendo contra Jesus. Primeiro, eles fazem falsas acusações. Depois, eles condenam uma pessoa inocente. Eles fazem um escárnio, parece um teatrinho público para zombar de Jesus. Eles gospem, espancam e eles terminam a violência com a própria crucificação. A cruz era a forma mais degradante, mais violenta de execução que existia no mundo romano. Jesus, quando ele estava na cruz, ele foi rejeitado também pelos líderes religiosos, pelos próprios soldados, pelos observadores e até os criminosos que estavam ao lado dele também zombaram de Jesus. Ou seja, as zombarias aqui, elas são meio que geral. E isto também é expressão do Antigo Testamento. Isso também havia sido prevista no Antigo Testamento em profecias. Isso demonstra que a humilhação de Jesus acontece em conformidade com as Escrituras. O sofrimento de Jesus, ele vai cumprir um propósito de Deus, que é o propósito de redenção. Portanto, Deus, ele constrói todo um caminho de redenção, de purificação, de salvação. E este caminho passava pela cruz, passava pelo sofrimento. E é interessante que a obediência de Jesus, ela permanece perfeita em todos os momentos, mesmo diante desta humilhação extrema. Jesus, ele vai ser crucificado num lugar que é chamado Gólgota, ou o lugar da caveira. Gólgota quer dizer caveira. Ele é crucificado nessa imagem aqui em cima, né? Ele foi crucificado aqui em cima, nesse monte aqui. Se o amado olhar aqui, ó, nesse pedaço aqui, isso parece uma caveira. Aqui tem uma foto mais de perto, a gente aproximou a foto, os olhos, né, a testa de uma caveira. E aqui do ladinho foi desenhada uma caveira só para que o amado
faça essa comparação. Então, eles dizem Gólgota, porque era o lugar da caveira. Então, este lugar que existe até hoje, a gente observa esse lugar ali, ele dá a impressão de ser uma caveira. Foi o lugar onde Cristo foi crucificado. Jesus recebe agora vinagre com fel e Jesus recusa. Quando a palavra diz vinagre, não é esse vinagre que a gente tem hoje, esse vinagre que a gente usa para saladas, enfim, para fazer coisas de comida. Não era isso. O vinagre deles era uma bebida que era usada entre os soldados, entre trabalhadores, entre pessoas populares. Então era um vinho muito barato, que acabava fermentando errado, porque se o vinho estraga, ele vira vinagre. Então era um vinho barato que eles diluíam em água. E as pessoas usavam isso para se refrescar. Junto com este vinagre de vinho, né, eles colocavam substâncias que eram substâncias amargas, que era o fel. Este fel, ele tinha um gosto amargo, mas ele tinha uma propriedade narcótica. Para que era isso? Era para aliviar a dor dos condenados. Portanto, ele era um analgésico, ele era um sedativo. Portanto, este líquido amargo com fel, né, amargo com vinagre, ele poderia ser entendido aqui simbolicamente com sofrimento, com julgamento, com amargura. E aí tem uma profecia no Salmo 69, 21, que é uma profecia messiânica. E diz assim: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso está escrito em Salmos. Portanto, a ele também foi dado isso para comprovar que as profecias estavam sendo cumpridas. A mistura aliviava a dor dos condenados. Era um sedativo, rudimentar, um sedativo barato das pessoas. Jesus não pega. Ele percebe, ele sabe o efeito que dá e ele deliberadamente ele recusa. Ele queria conscientemente passar por todo o sofrimento da cruz. Por quê? Porque ele veio, amado, beber do cálice da ira divina de forma plena. Ele viveu todos os momentos de sofrimento e de amargura. Conforme a profecia, logo em seguida, suas vestes também foram repartidas. Então ele foi deixado nu. Nu, naquela época, era só um pano amarrado na cintura, como se fosse um fraldão. E ele foi preso, então, na cruz. Ele foi pregado na cruz. E o resto da roupa dele foi retirada. Foi retirada e eles repartiram. Só que a túnica dele era uma túnica em peça única. Era uma túnica que valia um pouco mais. E, portanto, essa túnica não foi rasgada para não se perder o valor da túnica. Então, o que eles fizeram? Eles repartiram o restante das roupas e a túnica foi sorteada para que quem ganhasse, ganharia a vestimenta inteira. Isto está de acordo com o Salmo 22, 18. Então, mais uma vez, né, o Salmo messiânico, mais uma vez a profecia se cumpre. E também se cumpre a profecia que diz que ele era crucificado no centro. E do lado direito e do lado esquerdo estavam dois bandidos, dois salteadores. E todo o povo zombava dele, inclusive os salteadores. Eles também zombavam de Jesus. Jesus, ele se manifesta na cruz.
Ele fala na cruz. Num determinado momento, ele cita outro salmo. Ele cita assim, Eli, Eli, lama sabachthani. O que significa isso? Significa Deus meu, Eli, Eli. El, né? El é Deus. Deus meu. Eli, El, I. Deus meu. Lama, por quê? Sabachthani, me desamparaste. Esta é uma citação do Salmo 22. E isto não é uma frase de desespero. É uma frase que mostra a experiência que Jesus, o justo, estava passando. Ele estava passando uma experiência de sofrimento. A profundidade do sofrimento de Jesus naquele momento ele estava suportando. E nós perguntamos, por que Deus lhe abandonou? Na verdade, Deus não abandonou. Ora, por que Jesus, vamos pensar um pouquinho aqui, amado, por que Jesus morreu na cruz? Porque ele morreu pelos nossos pecados. Isso está escrito na palavra, que ele leva sobre si os nossos pecados. Isso os profetas falaram. Então, se ele estava levando sobre si os nossos pecados, Deus não poderia compactuar com isso. Por quê? Porque ali ele era um pecador. Ele estava com todos os pecados sobre ele. E, portanto, Deus se afasta do pecado. O maior sofrimento de Jesus não foi físico, não foi as zombarias do povo, mas foi esta separação momentânea de Deus. Porque naquele momento Deus se afasta, exatamente para que ele possa morrer como pecador. Por que como pecador? Porque ele se fez pecador por nós. Ele estava coberto pelos nossos pecados. Este afastamento é a prova de que sobre ele estavam os nossos pecados, meu amado. O meu e o teu pecado estavam lá. Tanto é que Deus se afasta momentaneamente, que é para ele morrer enquanto pecador. Porque ele assumiu os nossos pecados. Tal e qual aqueles animais no Antigo Testamento passavam pelos sacrifícios para a redenção dos pecados dos homens. Na verdade, desde a hora sexta começam trevas. E a palavra diz que as trevas se iniciam na hora sexta e elas vão até a hora nona. Nós já dissemos aos amados que as horas eram divididas. Então, hora sexta, né, é meio-dia. E hora nona é 15 horas. Então, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, fez trevas sobre a terra. Jesus morre às 15 horas, na hora nona. Ele morreu às 15 horas, às 3 horas da tarde. E assim que ele morre, alguns sinais acontecem. No primeiro sinal, o véu do templo se rasga de alto a baixo, abrindo para nós o caminho do Santo dos Santos. Ocorre um terremoto. A palavra diz que alguns que já estavam mortos ressuscitam e aparecem. Rochas são fendidas, túmulos se abrem. E neste momento o centurião, o chefe de todos os soldados, que estava até aquele momento zombando junto com todo mundo, ele reconhece que aquele deveria ser mesmo o Filho de Deus. Amados, quando o véu do Santo dos Santos se rasga, há acesso livre
para Deus. Porque no Santo dos Santos só podia entrar o sumo sacerdote num dia no ano. E agora nós temos acesso livre e nós podemos ir à presença do Pai a qualquer momento. Em santidade e em temor. E junto com ele, naquele momento, estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, a mãe dos filhos de Zebedeu. Estas as mulheres que estavam ali. Depois que ele morre, Jesus é sepultado. José de Arimateia surge agora com coragem e fidelidade, porque todo mundo fugiu. Muitos discípulos desapareceram. Este homem assume publicamente a sua ligação com Jesus quando ele vai até Pilatos pessoalmente e pede o corpo de Jesus. Ele era um homem rico. Ele morava em Arimateia, ele era de Arimateia e ele estava, em Jerusalém. Ele era discípulo de Jesus. E ele pede o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus, então, é preparado. Eles não podiam deixar o corpo ali, estava anoitecendo, era Páscoa, já vinha o sábado. Então, eles tinham que preparar rapidamente e depois de passado o tempo, eles fariam a preparação final. Então, eles envolvem o corpo, foi preparado, limpo, envolvem em linho fino, num lençol limpo, colocam no seu próprio sepulcro, no sepulcro que era novo, aberto numa rocha, que foi feito para ele, para Arimateia. E ele é fechado com uma grande pedra e que a sela. Quem estava ali quando enterraram, quando sepultaram Jesus? Maria Madalena e uma outra Maria, que ficaram assentadas diante do sepulcro. E eles colocam vigias. Por quê? Porque eles tinham medo. Num determinado momento, Jesus disse que ao terceiro dia ele voltaria. Então eles tinham medo que os discípulos fossem lá, roubassem o corpo e depois dissessem, viu, olha, ele ressuscitou. Então, por causa disso, eles colocaram guardas ali até o terceiro dia, que era para não deixar que eles fizessem isso, com medo de roubarem o corpo. Tá? E deixaram ali o corpo de Jesus. Querido, Jesus está morto. Jesus foi sepultado. A sua morte foi uma morte voluntária, uma morte de cruz, uma morte na cruz. Cristo realiza a obra redentora de Deus, assumindo o lugar dos pecadores e abrindo o caminho para a reconciliação com Deus. E aí ele prepara a vitória definitiva da ressurreição. Amém, amados? Bons estudos.